Boa noite a todos! Hoje falaremos sobre a técnica de air stake na distrofia muscular. Vamos começar pela definição da doença. A distrofia muscular causa desordens no corpo que podem ser hereditárias, e essa distrofia causa alterações musculares como fraqueza muscular respiratória e cardíaca. Para verificar qual distrofia muscular está presente, verificamos as seguintes variáveis: gravidade da doença, a idade de início, a taxa de progressão, a distribuição e o grau de comprometimento motor, o prognóstico e o padrão de herança genética. A distrofia muscular de Duchenne é uma das mais comuns e mais letais. Ela ocorre devido à falta de distrofina na superfície da célula muscular, mais conhecida como sarcolema. As fibras musculares do portador de distrofia apresentam as fibras musculares do tipo 1 atrofiadas e a do tipo 2 hipertrofiadas. Como podemos verificar nessa tabela de prevalência das distrofias musculares, a distrofia muscular de Duchenne é uma das mais prevalentes, sendo de 6,30 pessoas por 100 mil habitantes. Este dado pelo livro de Fisioterapia em Pediatria de Evidência até a Prática Clínica de 2019. Como característica de marcha, podemos perceber a marcha de uma pessoa portadora da distrofia muscular de Duchenne tem alteração. Como podemos verificar nessa imagem, temos um quadro de fraqueza generalizada, onde temos alteração e anteriorização da pelve, marcha equina, a cintura escapular afundada e a perda de equilíbrio constante. O paciente também há de apresentar complicações respiratórias nas distrofias musculares devido à fraqueza da musculatura respiratória. Essas complicações se encontram desde ventilação inadequada até uma liberação ineficaz da secreção. A fraqueza desse grupo muscular leva o paciente a um estado de hipoventilação pulmonar, consequentemente o levando à hipercapnia, que é o aumento de CO2 no sangue. O paciente também sofre de um estado chamado de hipóxia, que é quando há oferta insuficiente de oxigênio nos tecidos, além de tosse ineficiente em razão da fraqueza muscular e atelectasias devido à diminuição de amplitude respiratória. E então, nós temos a falência respiratória, que em 85% dos casos acontece quando há a presença de infecções do trato respiratório, e essas infecções acabam gerando uma sobrecarga muscular, principalmente pela presença excessiva de secreções e pela dificuldade na liberação de secreção devido à tosse ineficaz. E a proliferação bacteriana é o próximo passo, resultando em pneumonias, hospitalização e, consequentemente, a intubação e suporte ventilatório. O paciente com dificuldade na liberação de secreção, causando seu acúmulo, vai apresentar o bloqueio das vias respiratórias e, consequentemente a isso, ele apresenta dois fenômenos conhecidos como auto-PIP e air trapping. O auto-PIP é a pressão positiva no interior dos alvéolos no final da expiração, o que faz com que não haja o esvaziamento do pulmão até a sua capacidade residual funcional, levando ao segundo fenômeno, o aprisionamento de ar não renovado, o air trapping. O paciente com distrofia muscular apresenta então uma diminuição da capacidade vital e dos volumes respiratórios. Agora falaremos um pouco sobre a técnica air staking. De acordo com os artigos e estudos reunidos, a técnica de air staking com ressuscitador manual, mais conhecido como AMBU, é a mais indicada para o tratamento de problemas respiratórios em pacientes com distrofia muscular. Essa técnica resulta no mantimento do volume de ar através do fechamento da glote, atingindo a capacidade máxima de insuflação dos pulmões, auxiliando na mobilização e mantendo a reexpansão pulmonar, prevenindo contraturas, encurtamentos dos músculos respiratórios e restrições pulmonares, tendo como objetivo aumentar a capacidade de insuflação pulmonar, aumentar ao nível máximo o pico de fluxo de tosse e aumentar a complacência torácica e pulmonar e tornar possível a ventilação. Bom, agora que sabemos o que é a manobra de air stake com a utilização do ressuscitador manual, o AMBU, vou falar como ele é feito na prática. Primeiramente, colocamos o paciente sentado, de preferência, para melhor expansão pulmonar. Aí então, acoplamos a máscara facial, então será pedido para que o paciente realize uma inspiração profunda, ao mesmo tempo que o fisioterapeuta irá insuflar o balão do AMBU, assim fornecendo ar aos pulmões. O recomendado é de 10 séries de 3 ou mais insuflações consecutivas. Isso vai depender de paciente para cada paciente,
ao conseguir sua capacidade de insuflação máxima. Outra forma de analisar se essa capacidade foi alcançada é quando o fisioterapeuta for insuflar, ele vai conseguir sentir uma resistência no ambu, significando que essa capacidade foi alcançada. O recomendado para essa manobra é que seja realizada 3 vezes ao dia. A seguir, trouxemos um vídeo ilustrativo mostrando como essa manobra é feita na prática. Para realizar os exercícios de empilhamento de ar, air stacking, o paciente deve estar posicionado de forma confortável, preferivelmente sentado com a parte posterior do tronco apoiada ou deitado com a inclinação de tronco em 45 graus. Foco em insuflador. O insuflador manual deve ser posicionado na face do paciente através de uma máscara facial. Note que a máscara deve estar bem acoplada e nenhum vazamento deve acontecer. Após o posicionamento do insuflador manual, deve ser solicitado ao paciente uma inspiração. Fisioterapeuta pressiona o insuflador. Simultaneamente à tentativa do paciente de insuflar os pulmões, o fisioterapeuta deve aplicar uma pressão positiva através do insuflador manual. Esse passo deve ser realizado no mínimo 2 vezes consecutivamente. A fisioterapeuta executa o procedimento em pé e por trás da paciente. Quando o paciente e você perceberem que não conseguem mais realizar as insuflações, o insuflador manual deve ser retirado e uma tosse forte deve ser requerida ao paciente. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A manobra de air para paciente com distrofia muscular não apresenta nenhuma contraindicação, tendo em vista que o mesmo é recomendado para pacientes com capacidade vital reduzida. E isso é uma característica para pacientes com distrofia muscular. Então ela pode ser feita sem nenhuma contraindicação. Vimos que não há contraindicação para utilizar a técnica com ambu em pacientes com distrofia muscular. O que precisamos ter é alguns cuidados na utilização do equipamento em si, como por exemplo, a manipulação deve ser por pessoas treinadas e qualificadas para isso. As compressões também devem ser adequadas, pois elas podem causar hiper ou hipoventilação, barotrauma e diminuição do débito cardíaco. O ressuscitador manual deve ser utilizado com a válvula reguladora de pressão desbloqueadas. Outro exemplo também é que devemos fazer a higiene correta do aparelho, pois ela pode se contaminar com sangue ou secreção durante o uso. Como visto no estudo do livro da fisioterapia de A a Z, no gráfico podemos ver que com a APFT, o pico de fluxo de tosse com air stacking e apoio abdominal apresenta um aumento do pico de fluxo de tosse não assistido e do pico de fluxo de tosse assistido em litros por minuto. Já no resultado do Jornal Brasileiro de Pneumologia, neste estudo temos a manobra diária de empilhamento de ar com o ressuscitador manual parecendo aumentar o pico de fluxo de tosse não assistido e o pico de fluxo de tosse assistido em pacientes com distrofia neuromuscular, especialmente naqueles sem escoliose. Agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau!